Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, programa Minuto da Pesquisa no ar. É um programa para você ficar por dentro das pesquisas do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC e saber o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e você ouve Minuto da Pesquisa toda terça-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9 FM. A nossa convidada neste episódio, ela tem um currículo grande. Prepare aí o ouvido. A Maria de Lourdes Borba Magalhães. Professora doutora Maria de Lourdes Borba Magalhães, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC. Representante do Núcleo de Inovação Tecnológica, UDESC Lages, ela é graduada em Farmácia pela URGS, mestre em Biologia Celular e Molecular também pela URGS, doutora em Bioquímica pela Albert Einstein College of Medicine, pós-doutora em Bioquímica pela Albert Einstein College of Medicine e é professora associada de Bioquímica da UDESC, professora do curso de Medicina da Universidade do Planalto Catarinense, bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, nível 2 do CNPq. Nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui hoje também. A professora tem essa experiência. Hoje, a professora Maria de Lourdes é vice-coordenadora do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC. Ela é sócia fundadora de startup de biotecnologia e participou do desenvolvimento de muitos produtos biotecnológicos. Ela atua nas áreas de bioquímica, enzimologia, biotecnologia, engenharia de proteínas e diagnóstico in vitro. É inventora de muitos produtos biotecnológicos, como nós vamos falar aqui hoje. Atua como diretora técnica de insumos estratégicos da Associação Nacional de Biotecnologia, a Ambiotec. O projeto que traz a professora ao estúdio hoje se chama Desenvolvimento de Peptídeos Ligantes baseados no arcabouço de Kunitz para o diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. Espero ter falado certo aqui o nome Kunitz. Bom, vamos lá. Para você que está aí em casa entender, afinal, esse nome complexo desse projeto, vamos falar brevemente sobre ele e após a professora vai nos explanar melhor sobre a pesquisa. A pandemia, bom, esse tema já traz todos os olhares para ele, né? Então, começa por aí, conecta muito com a nossa realidade. A pandemia de Covid-19 mostrou à comunidade científica a necessidade de diagnóstico rápido para controle daquela doença, não é? Então, o grupo de pesquisa da professora Maria de Lourdes desenvolveu proteínas específicas. Elas se chamam proteínas ligantes de SARS-CoV-2. Essas proteínas conseguiriam, então, se ligar ao vírus, identificá-lo e colaborar para um tratamento da doença. As proteínas, gente, para você entender aí, são feitas de pequenos pedacinhos chamados peptídeos. Os peptídeos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da professora são da classe das defensinas, ou seja, detectam com facilidade o vírus da Covid, também ajudam a definir essas melhores defesas ou os anticorpos para atacar a Covid. O objetivo deste projeto é facilitar a identificação e o combate às variantes do vírus da Covid e a outros vírus também que podem afetar a população. Nós chegaríamos, então, a um tratamento e prevenção da Covid-19. É isso mesmo, professora. Muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui contando para vocês um pouquinho do que a gente faz no laboratório. Fiquei muito feliz com o teu convite. É isso mesmo. Assim, o nosso projeto ele vem sendo desenvolvido aí desde ali do início da pandemia, né? Onde nós não trabalhávamos com vírus. Nós sempre trabalhamos com desenvolvimento de métodos de diagnóstico de doenças infecciosas, né? Mas no início da pandemia todas as atenções foram voltadas para a tentativa de desenvolvimento de soluções, né? Para auxiliar no combate à pandemia, e o nosso grupo não foi diferente, né? Nós voltamos todas as nossas atenções para o desenvolvimento de
tecnologias para diagnóstico rápido do vírus, porque é de extrema importância, principalmente ali no pico da pandemia, a identificação rápida, né, das infecções e da presença do vírus. Então, o Brasil, ele é um país, né, que precisa aí desenvolver a sua indústria biotecnológica e muitas vezes depende de insumos e depende de testes e de tecnologias importadas, e isso torna o país muito dependente de tecnologia externa, né? Então, na própria pandemia, a gente sentiu essa dependência, né? E a gente se sentiu refém muitas vezes, porque precisava de insumos, precisava de vacina, precisava de testes de diagnóstico rápido e muitas vezes não chegava com a rapidez necessária. Então, assim, o desenvolvimento de tecnologias nacionais é de extrema importância para auxiliar no diagnóstico de doenças infecciosas. E foi assim que a gente começou a desenvolver esses peptídeos que se ligam ao vírus, né, que tem a capacidade de se ligar ao vírus e, consequentemente, identificar ele de maneira rápida. E o nosso objetivo sempre foi desenvolver moléculas que sejam baratas de serem produzidas, para a gente conseguir produzir em escala. Porque nada adianta a gente desenvolver, pelo menos para o nosso país, desenvolver tecnologias muito rebuscadas, mas que sejam muito caras de serem produzidas e não cheguem à população, né? Então, sempre o nosso objetivo foi desenvolver insumos, moléculas, né, que tenham a capacidade de diagnosticar rapidamente, mas que sejam produzidas de maneira fácil e custo-efetiva, né, para que a gente consiga fazer métodos de diagnóstico em massa para atender a população, né? Sim. Bom, eu entendi e perguntei se era isso mesmo. Chegaríamos, então, a um tratamento e prevenção da Covid. Esse tratamento e prevenção, eu entendo, você deve saber, deve ter ouvido muito mais do que eu, mas eu ouvi sobre discussões homéricas, muitas vezes, sobre, existe o tratamento, não existe, como é esse tratamento. Depois de uma pesquisa como essa, aí podemos falar num tratamento, porque existe essa identificação, essa proteína que atua em cima do vírus, não é? Como é que isso, você falou no custo baixo, como é que isso chega? É a vacina? É um medicamento que a pessoa usa de outra forma? Como é que é? Essa abordagem que nós utilizamos se baseia no seguinte: você imagina que o vírus, ele é envolto por várias proteínas. E essas proteínas reconhecem uma proteína do nosso corpo, né, que está principalmente ali nas células do nosso epitélio pulmonar, reconhece essa proteína e, ao reconhecer, se liga e entra e invade a célula humana e aí inicia todo o processo da infecção viral. O que nós fizemos foi desenvolver uma proteína que imita a proteína humana. Entende? A gente estudou a estrutura da proteína humana, estudou a estrutura da proteína do vírus e estudou como as duas se ligam e se reconhecem. Aí a gente desenvolveu algo bem barato de ser feito, mas que se assemelha, que imita a proteína humana. Ou seja, se ela imita a proteína humana, ela se liga no vírus. E se o vírus está ligado nessa proteína que a gente colocou ali naquele ambiente, ele não vai conseguir se ligar na proteína humana, então ele não vai conseguir entrar, porque a ligação na proteína humana é o primeiro passo para ele infectar a célula. Dá para entender? Sim. Então, ao criar algo parecido com a estrutura que o vírus se liga, a gente bloqueia, né, a ligação do vírus na célula humana. E com isso, ele pode evitar a infecção, né, a ligação do vírus e a entrada do vírus no organismo humano. Né? Claro que hoje a gente ainda está coletando dados para chegar nesse objetivo. Em termos de tratamento, hoje a gente ainda não tem dados suficientes que mostrem que ela pode ser utilizada em vivo, né? Mas nós estamos desenvolvendo essa pesquisa. Mas a molécula, ela pode ser utilizada para várias outras finalidades, inclusive diagnóstico, porque se ela se liga no vírus, ela tem a capacidade, então, de detectar o vírus. Né? Então, a gente pode usar em diversos testes de diagnóstico, em diversas plataformas diferentes, para que eu consiga fazer uma identificação rápida, barata,
da partícula viral, né? Sim, e aí o tratamento é uma consequência. É imprescindível a identificação desse vírus. Isso, a gente consegue, com a nossa molécula, a gente consegue identificar a presença do vírus, né? Nós estamos fazendo estudos de forma que ela possa ser usada como um inibidor da entrada do vírus na célula, né? Sim. Um inibidor da infecção viral. E além disso, a utilização dessa estrutura permite estudo de outras moléculas que tenham a capacidade de bloquear essa interação vírus-célula humana. Então, com a nossa, inclusive, esse projeto, ele faz parte de um estudo de doutorado de um aluno ali do programa de pós-graduação, Anderson Albino, que foi para os Estados Unidos, ficou 1 ano na Universidade da Geórgia, e lá ele, né, deu continuidade a esses estudos, e com essa proteína, ele fez um estudo onde ele estudou uma biblioteca de moléculas possíveis fármacos, né? Com capacidade de bloquear essa interação. Ele encontrou uma molécula de um banco de moléculas de alguns colaboradores asiáticos e inclusive essa molécula é uma molécula proveniente aí de compostos naturais, então com baixa toxicidade, então seria uma estrutura com alto potencial, então não é a proteína que a gente gerou, mas a proteína que a gente gerou nos permitiu identificar possíveis fármacos. Então, foi um desdobramento muito legal do estudo, né, do Anderson, que voltou agora dos Estados Unidos e está defendendo a tese dele agora na semana que vem, para fechar com chave de ouro, e já está indo embora para os Estados Unidos, empregado lá. Olha lá, então, grandes cérebros que saem do país. Tem a fuga de cérebros, o termo, né? Fuga de cérebros. Mas eu estou bem feliz porque ele vai ter um futuro brilhante e estou muito orgulhosa dele. Que coisa boa, do CAV para o mundo. Exatamente, e ele entrou no CAV primeiro como bolsista de ensino médio, e depois como graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, e agora está. Olha só, doutor em Bioquímica. Bom, então nós temos aí um fármaco possível. Um possível fármaco. Interessante que quem está nos ouvindo vai tendo essa visão, ó. Uma proteína que facilita a identificação do vírus, e agora, pelo estudo como é que é o nome dele? Do Anderson. O Anderson, que está indo para os Estados Unidos, nós temos um possível fármaco, ou seja, um medicamento. É interessante que, apesar de qualquer polêmica na sociedade, as discussões, as meias-verdades ou as fake news, como a gente diz, a gente entenda, por meio de uma pesquisa séria, como pode ser efetivamente o processo de prevenção, de tratamento, então, da Covid. Claro, foram 3 anos até agora, 4 quase, de pandemia, né? Desde o início da pandemia. Então, que bom que temos a evolução desses processos já na mão, né? Possíveis aqui ao nosso lado. Olha só, professora, tenho uma curiosidade assim, bem de pessoa leiga, que sou na área, né? Me coloco no lugar de quem está nos ouvindo também. Nós falamos aqui de Covid, de infecção. O que é uma doença infecciosa? Que é como a Covid é e tantas outras. O que ela é e por que ela pode ser tão letal como no caso da Covid? Uma doença infecciosa é uma doença causada pela infecção de um micro-organismo, né? De uma bactéria, de um vírus, de um parasita. Então, quando um micro-organismo infecta, né? No caso, o ser humano, ele causa uma situação clínica definida, né, por aquela interação ali do micro-organismo com o organismo humano, é uma doença infecciosa, né? Então, veja bem, é uma porta para várias possibilidades. Nós temos aí qualquer doença que chegue por meio de uma infecção, como Bom, antes da penicilina nós morríamos com o quê? 20 anos, 15 anos? 5 Exatamente. Anos? Coisa séria, né? Então, a penicilina foi o início aí, talvez, de muitas coisas. Professora, também, claro, quem está nos ouvindo falar, mas Covid, o pior da Covid já passou, temos vacinas, mas justamente para sanar talvez alguma curiosidade nesse sentido, Covid já mostrou aí as suas tantas possibilidades, as variantes seguem aparecendo, então eu imagino que em função das próprias variantes esteja aí o sentido da sequência desse tipo de estudo, mas justamente o projeto surge
no meio da pandemia. Foi, então, um grande motivo desse projeto. Por que seguir estudando o vírus da Covid, mesmo depois da fase mortal da doença, com as vacinas aí? Para que as pessoas também entendam a importância desse projeto. O mecanismo pelo qual o vírus, o SARS-CoV-2, infecta, penetra as células humanas e causa infecção, é um mecanismo utilizado por outros tipos de vírus, né? Então, a gente continuar entendendo, continuar gerando conhecimento tecnológico acerca desse processo é muito importante, porque quando variantes venham a surgir, novos vírus venham a causar novas pandemias, né? Enfim, né, a causar novas pandemias, a gente tem um conhecimento prévio, robusto, para que rapidamente a gente consiga acessar esse conhecimento e gerar soluções necessárias naquele momento. Porque se a gente não tiver esse conhecimento prévio, a gente vai demorar muito tempo para desenvolver tecnologias. Então, por exemplo, vacina com RNA mensageiro foi uma tecnologia que foi capaz de produzir vacinas com uma rapidez, mas ela vinha sendo estudada há décadas, né? Foi um conhecimento básico gerado de décadas antes que permitiu que rapidamente fosse gerada a vacina. Então, com essa tecnologia. Então, é muito importante que a gente continue entendendo as bases moleculares da infecção, porque é um mecanismo utilizado por muitos outros vírus, né? Para que a gente mantenha esse conhecimento cada vez mais robusto, para que a gente tenha rapidez no desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e de tratamento para possíveis outras pandemias ou outras situações importantes aí do ponto de vista de saúde humana. Fundamental, isso que a professora colocou, aliás, todos os momentos dessa conversa são fundamentais, mas me chamou bastante atenção quando você falou que a vacina saiu rápido, mas a base de pesquisa que possibilitou a vacina é antiga. Isso é muito importante que a gente destaque aqui, porque as vacinas também passaram por um descrédito, ou passam ainda em vários casos, não só de Covid, não é? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, professora? Sim, com certeza. A importância, né, da vacinação durante a Covid-19, durante a pandemia, foi de extrema importância, né? E como eu falei, o conhecimento gerado, né, permitiu que a gente tivesse rapidez o suficiente para gerar essa tecnologia, né, capaz aí de ter salvado tantas vidas, né? Exato, porque eu não sei se está correto, eu estou aqui justamente me colocando no lugar dessa pessoa que não entende, mas que a gente pode fazer uma analogia de repente. É como a gente pensar assim, conhecer esses vírus e o mecanismo deles é como entender que cada pessoa é única, mas que nós temos características em comum. Então, futuros vírus que a gente nem conhece ainda, talvez tenham uma estrutura parecida com esses que hoje existem, Muitos, é isso? Exatamente. Muitas vezes, o modo de infectar, o modo de penetrar na célula, né, as bases ali, né, da ação desses vírus no organismo humano são comuns, né, a diversas classes de vírus. E isso é uma informação muito importante que a gente consegue estar aplicando às diferentes situações, né? Sim, sim. Porque esse vírus não é um ET, ele não vem do espaço, assim, necessariamente, ele está evoluindo também, então ele dá origem aos futuros vírus. Sofre mutações, né? Gera variantes com características diferentes, né? E professora, sabemos aí, com recorrência de novas ondas, novas variantes de Covid, dá para ficar tranquila com o que a gente tem hoje de vacina em relação às novas variantes, uma passada aí de novo pelo vírus da Covid especificamente? Na verdade, Carla, hoje eu acredito assim que a quantidade de variantes ela já está, né, bem elevada, né, muito maior do que o nosso conhecimento atual. Então, assim, exatamente, eu não posso te dizer se a gente pode ficar tranquilo ou não pode, né? Ou, enfim, é complicado hoje dar uma informação acerca do que vem pela frente, porque, né, o vírus, ele tá aí, ele já nos cerca, ele já está presente, né? Mas a gente não tem como garantir que mutações não venham a surgir, né? Que novas cepas, novas variantes venham aí a se espalhar de maneira mais rápida dentro da população, dentro de diferentes populações. Então, é complicado de passar uma informação certeira sobre isso.
Bom, para isso a ciência existe, para que a gente melhore a gente tem que sempre monitorar. Exato. Desculpa te interromper. Para que a gente possa ter quanto mais conhecimento sobre isso, melhor. E para isso uma pesquisa como essa. Exatamente. A importância da gente ter ferramentas de monitoramento é muito grande, porque são com essas ferramentas de monitoramento que a gente fica estudando e acompanhando a evolução dessas variantes para que rapidamente, né, consiga ser tomadas decisões certeiras, né? Por isso que tecnologias de diagnóstico baratas, né, escaláveis, que cheguem a toda a população, são de extrema importância. E por isso que o Brasil precisa se desenvolver tecnologicamente para produzir, gerar essas inovações com baixo custo, para que a gente consiga estar sempre monitorando. O monitoramento é muito importante. Hoje a gente não pode garantir que variantes vão surgir ou não vão surgir, mas a gente tem que ter as ferramentas para monitorar essas variantes e, se algo acontecer, tomar as medidas necessárias rapidamente. Sim. E antes de seguir aqui especificamente falando do projeto e do contexto em que esse projeto se desenvolve, tem agora lembrando aqui, fake news e informações controversas, lembrei de coisas que eu ouvi e que eu já também não sei dizer se tem um fundamento científico, mas eu lembro do quê? O que eu ouvi sobre a Covid? Você falou sobre as células do pulmão, né? Então, o revestimento ali do pulmão ou as células especificamente pulmonares. E eu lembrei agora de ter ouvido algo do tipo, as pessoas mais suscetíveis à versão letal, digamos, da Covid, né, do desenvolvimento da doença, então as que mais têm tendência a morrer, seriam algumas que teriam herdado uma certa proteína da mãe. Então aí que tá, você via atletas falecendo de Covid e pessoas frágeis, aparentemente frágeis, resistentes, super resistentes. A lembrança é essa de que não adiantava nada a pessoa ter um bom preparo físico se ela tinha aquela proteína, digamos assim. E outra coisa que eu ouvi foi de que talvez o tecido adiposo da pessoa, então todas as áreas gordas da pessoa seriam também uma espécie de porta de entrada para a ação do vírus da Covid. Ou seja, pessoas com algum sobrepeso teriam mais suscetibilidade a uma versão letal da doença, morrerem de Covid. Então, será que é verdade isso, professora? Olha, Carla, tem tanto estudo, né, mostrando tantas correlações, sim, né, entre as diferentes condições clínicas e o avanço da doença, o progresso da doença. Então, assim, esse programa ia ser muito curto para a gente conseguir explorar, sim, todas as possibilidades. Sim. Mas, frente a essas informações que tu traz, uma das coisas que é central é que, como eu tinha falado no início da reportagem, a entrada do vírus, ela é mediada, ela acontece através da interação de uma proteína do vírus e uma proteína da célula humana. Quando essas duas coisas se tocam, o vírus entra. Então, tudo que favorece essa ligação vai fazer com que haja uma carga viral muito maior infectando esse paciente e, consequentemente, gerando uma condição clínica mais grave. Sim. Então, às vezes, uma determinada mutação, o indivíduo é mais propenso a ter uma forma fatal. Muitas vezes, essa mutação está ligada a um reconhecimento mais facilitado do vírus pela célula humana. Então, tudo que favorecer, né, pessoas com situações clínicas de problemas cardiovasculares, eles vão ter, né, uma exposição das proteínas humanas mais facilitada para encontrar o vírus e, consequentemente, o vírus vai infectar e vai ter uma carga viral maior. Então, isso é uma das coisas que acontece, sim, e que acaba gerando um prognóstico mais fatal, né? Mas isso é uma das coisas, né, Carla? Tem, assim, desde o início da pandemia, a quantidade de artigos científicos e correlações que surgiram de estudos, assim, é muito grande, né? Então, tem várias evidências aí que mostram várias correlações. Viver é perigoso, professor. Basta estar vivo. Mas é bom. É bom. Vamos seguir, então. Uma pergunta, uma curiosidade assim como este projeto, então, que buscou essa proteína, identificação desse vírus por meio da proteína, existem outras pesquisas semelhantes no Brasil? Como é que está essa área hoje?
de moléculas de detecção do vírus? Isso. Existem diversos grupos, né, que tentam com abordagens diferentes, né? Existem diversos tipos de abordagens que podem ser utilizados, mas existem vários grupos de pesquisa no Brasil e fora, né? A gente usou uma estratégia que foi desenvolvida pelo professor Gustavo, que faz parte do grupo de pesquisa, na verdade foi originada dos estudos dele, em que a gente usou um molde, digamos assim, de uma defensina, né? Que foi aquela proteína que tu falou no início da reportagem, da entrevista. E as defensinas são proteínas que o nome já fala, elas defendem a gente, né? Elas fazem parte do sistema de defesa. Não são anticorpos, mas defendem a gente naturalmente. Os animais produzem, as plantas produzem essas defensinas. E é uma proteína que tem uma estrutura muito estável, muito robusta, que resiste a elevadas temperaturas. Então, ela tem uma estrutura muito forte ou estável, digamos assim. E a gente usou essas características dessa proteína como molde, e aí começamos a modificar, por isso que a gente fala engenharia de proteínas, porque a gente vai mudando a proteína, e foi mudando ela, até que ela tivesse uma conformação bem perfeita para se ligar no vírus. Então, essa foi a abordagem que a gente usou no nosso projeto de pesquisa. Outros grupos usam outras abordagens, outros tipos, mas o que é único do nosso projeto é a utilização desse arcabouço, né, desse molde, para desenvolver algo que se ligue e detecte o SARS-CoV-2. Uma proteína, se eu entendi bem, uma proteína simples, mas fácil de lidar. Isso, ela é pequenininha, simples. Dentro da sua simplicidade, ela é muito esperta, mas pequenininha e robusta, assim, estável, né? Foi, na verdade, derivada de plantas, né? A gente estudou a partir de plantas e aí foi modificando ela para fazer com que ela tivesse uma afinidade, se ligasse aí ao vírus. Ótimo. Eu estou enxergando isso. E daí eu gostaria de enxergar melhor ainda e proporcionar essa visão para o nosso ouvinte sobre esse passo a passo. Porque pegar essa proteína lá da planta, como você disse, e chegar ao resultado... conseguimos identificar um vírus a partir dessa proteína. Como é que foi esse processo? O projeto tem anos já, não é, professora? Como é que foi essa metodologia? Quem está nos ouvindo, então, o andamento, o desenvolvimento da pesquisa... segue uma metodologia, esse é o termo certo, isso, né, professora? Como é que foi isso? É porque as proteínas, elas são partículas, são moléculas submicroscópicas, né? Então, a gente não tem uma maneira, assim, direta de visualizar as proteínas. Mas existem métodos indiretos da gente entender como é que é a estrutura, né, das proteínas. Então, um dos métodos que foi muito utilizado durante muitos anos, a gente chama de cristalografia por difração de raio-x, que é uma tecnologia que, indiretamente, ela vai dizer pra gente como é que é a estrutura tridimensional da proteína. E aí, a gente, no computador, através de softwares de 3D, a gente consegue entender a estrutura e olhar e mexer e tal no computador, na tela do computador. Então, logo que surgiu lá no início da pandemia, alguns grupos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, eles rapidamente desenvolveram executaram técnicas de cristalografia por difração de raio-x das duas proteínas, tanto da proteína do vírus quanto da proteína humana. E eles criaram modelos no computador mostrando como que essas duas proteínas se ligam. Baseado nesse conhecimento, a gente pegou esse conhecimento e lá no computador a gente ficou analisando e estudando como é que essas duas coisas se ligavam. Aí a gente pegou a estrutura também de uma proteína de uma planta e tentamos ir modelando e vendo o que dava para trocar, né? Tudo através do computador. E aí nós fomos propondo alterações, até que a gente disse assim, bom, essa estrutura aqui provavelmente vai se ligar, porque a gente já tinha um modelo no computador do que é o natural, do que é a proteína humana ligada no vírus, naturalmente. Então, a gente foi mudando, então o primeiro passo foi computacional.
Foi um estudo in silico que a gente fala. E aí depois a gente dizia assim, no computador, beleza, essa aqui é a estrutura que a gente acha que vai se ligar no vírus. Sim. Agora vamos para o laboratório e vamos produzir essa proteína no laboratório e vamos estudar lá na bancada, ver se realmente isso vai se ligar. E realmente se ligou. A gente fez estudos aqui, né, que foi o início aí do projeto de mestrado do Leonardo Fernandes, que ele ganhou uma premiação, ganhou melhor dissertação de mestrado do Brasil. Agora, recentemente, a gente divulgou. E depois deu a continuidade no estudo de doutorado do Anderson. Essa proteína foi para os Estados Unidos, lá para a Universidade da Califórnia. Foram feitos diversos estudos mostrando a eficácia dessa proteína para ligação no vírus. E aí, agora, nesse último ano, né, foi para a Geórgia, onde eles fizeram a utilização dela para a identificação de novos medicamentos. Se identificou que agora vai continuar sendo estudado, é um composto natural, né? Então, com potencial aí da gente estar, talvez não utilizando diretamente no tratamento da Covid, mas ele pode ser a base também para desenvolvimento de novos fármacos ou de outras infecções virais. Tá aí, então, tratamento preventivo ou... É cedo para dizer, assim, na verdade é uma molécula que tem a capacidade de inibir a ligação do vírus na célula humana, né? Talvez não para prevenir, mas para remediar mesmo e efetivamente o vírus no nosso organismo. Professora, nós estamos chegando ao final desse programa, mas eu ainda quero saber duas coisas. Primeiro, essa pesquisa segue ainda, ela é um projeto que segue por um tempo. Quais são os próximos passos do projeto? A gente esse projeto ele faz parte de um grupo de pesquisa e um desdobramento está nas mãos agora de um outro aluno de doutorado que também se chama Anderson Varela, que é aluno do professor Gustavo, e o Anderson está criando novas variantes dessa proteína. Não é exatamente dessa proteína, ela tem uma estratégia diferente que a gente acha que é superior, né? E então esse projeto está sendo coordenado pelo professor Gustavo, nas mãos aí do doutorando Anderson. A gente submeteu essas proteínas para a Unicamp, onde um grupo de pesquisa de colaboradores vai utilizar essa proteína para os mais diversos fins, no sentido de também inibir infecção viral, entender novos mecanismos de inibição de infecção viral e também de produção de antígenos para desenvolvimento de novas vacinas. Então, a gente está seguindo nessa linha. Olha lá, muitas coisas vão vir desse projeto. E, professora, para encerrar, mas talvez a gente ainda converse bastante, porque o currículo é grande. Eu avisei o pessoal aqui, prepara o ouvido que o currículo da professora é longo. Você é uma empreendedora também. Nós temos aí a professora Maria de Lourdes, atua como diretora técnica de insumos estratégicos da Associação Nacional de Biotecnologia, Ambiotec, e ainda, como eu disse antes, é inventora de muitos produtos biotecnológicos. Traz um pouquinho desse universo da professora que empreende também, porque nós falávamos antes aqui nos bastidores do programa, professora, eu dizia para ela, a pessoa, o cidadão médio, pensa que o pesquisador vive num laboratório com a cara no microscópio, só na frente do computador, e não, a professora sai para o mundo e vai lançar aí seus produtos. Como é que funciona essa vida, professora? Olha, Carla, eu acho assim que a gente tem o pesquisador, além de ciência básica, quando possível, tem a obrigação de contribuir de forma direta para a sociedade, no sentido da gente conseguir aplicar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá na ponta, né? De que a gente tem que fazer o máximo possível de tentar fazer o que a gente chama de pesquisa translacional, que é aquela pesquisa que realmente tira da bancada, tira do artigo e gera uma melhoria para a sociedade lá na ponta, né? Então, eu sempre acreditei nisso. E eu coloco os meus esforços para fazer as duas coisas, para desenvolver pesquisa, dados científicos, mas também para transformar esses dados em soluções lá na ponta. Então, a gente criou uma startup, né, que se chama Cienco Biotech, que ela
sediada no Orion Parque Tecnológico, que tem o objetivo de desenvolver, né, inovações para a área de diagnóstico in vitro, para identificação de doenças humanas, doenças do agro e características também importantes aí na pecuária, que identifiquem não somente doenças, mas umas características genéticas também de alguns animais, que permitam aí uma produção de alimentos mais sustentável, mais saudável, né? E também com tecnologias de diagnóstico de doenças que também permitam aí essa produção mais saudável. Nesse caso que nós estamos trabalhando com pecuária leiteira nesse momento. Mas a gente, né, enfim, desenvolve uma série de projetos, todos assim, trabalhando a biotecnologia para gerar produtos que gerem informações importantes, né? Sejam informações de saúde, quanto informações de características genéticas, para atender aí a produção de alimentos. Professora, foi muito bom conversar com você. Gostaria de destacar mais algum aspecto desse projeto? Agradecer. Eu quero destacar que eu fiquei muito feliz com o convite. Quero te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente conseguir divulgar as ações internas da universidade. E essa tua iniciativa foi fantástica. Estou muito feliz. Quero te parabenizar. Muito obrigada. Agradecer o convite. Muito obrigada, professora. E digo, esse parabéns é compartilhado. Quando eu entrei aqui no CAV, é recente, eu sou funcionária recente do CAV como jornalista, foi o primeiro chamado do professor André Thaler. Carla, precisamos divulgar a ciência. E aí, professor Terezo também, o Wagner aqui diretamente na rádio comigo, nós todos pensando sobre isso e, claro, todos os parceiros possíveis na comunicação e vocês, professores, pesquisadores e comunicadores também dessa ciência, divulgadores agora aqui no programa. Que bom podermos falar para a comunidade sobre tudo que vocês fazem, não é mesmo? Eu que agradeço então a sua vinda aqui, o seu tempo conosco para nos esclarecer. E justamente para você que está ouvindo aí, a ideia é tornar cada vez mais acessível o que é feito em pesquisa na universidade, aqui no Minuto da Pesquisa. E a professora trouxe aqui para a gente justamente também uma visão mais prática disso em termos de objetos, resultados dessas pesquisas. Está aí o gado leiteiro, que conta, essa produção de leite que conta com esses estudos também por meio de inovação tecnológica, né, que ela investe aí nos seus estudos. E o projeto que trouxe a professora Maria de Lourdes hoje aqui no programa foi desenvolvimento de peptídeos ligantes baseados no arcabouço de Kunitz para diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. E o objeto principal da pesquisa, é claro, o vírus da Covid. Este foi o Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages, e neste nosso episódio a convidada foi a professora doutora Maria de Lourdes Borba Magalhães. Ela é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC, representante do Núcleo de Inovação Tecnológica UDESC Lages, é graduada em Farmácia pela URGS, mestre em Biologia Celular e Molecular pela URGS, também é doutora e pós-doutora pela Albert Einstein College of Medicine. É professora associada de Bioquímica da UDESC. Muito obrigada, professora, e obrigada a você que nos ouviu aí na 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.